participando agora da Terça-feira Teresiana com a série Santa Teresinha, Centenário de Canonização. Como se diz no popular, promessa é dívida. Eis que agora vou pagar essa dívida. Eu falei no episódio anterior, da terça-feira passada, que hoje nós faríamos uma visita aos Bissonnet, a casa que Santa Teresinha viveu antes de entrar no Carmelo. Pois bem, os Bissonnet, como você vai ver nos vídeos gravados no próprio local há um mês e pouco atrás, essa casa era uma casa antiga. Quando o seu Luiz Martin, pai de Santa Teresinha, se mudou para lá com as suas 5 filhas, já era uma casa um tanto antiga e afastada, ficava num lugar um tanto afastado, num bairro que não era tão próximo do centro da cidade. Naquela época, Lisieux tinha 16.500 habitantes, não era uma cidade tão pequena. E ali morava o irmão da Dona Zélia, a mãe de Santa Teresinha, que havia morrido, e esse tio era farmacêutico, era um homem influente na cidade, e ele então se fez como que tutor das suas sobrinhas, ajudando o seu cunhado. É assim que ele arruma esta casa, aluga, seu Luiz Martin entra nesta casa no dia 15 de novembro de 1877. Santa Teresinha tinha 4 anos de idade, né? De modo que aí começa uma nova fase para ela. Ela mesma escreve na História de uma Alma que foi uma alegria aquela mudança. A criança gosta de novidade, uma casa diferente, bonita, e um ambiente outro do que aquele de Alençon. Depois as primas que estavam ali, o tio, tudo era uma novidade. Ela não imaginava nada de ruim, não sentiu, ela mesma disse que não sentiu tristeza sair de Alençon, pelo contrário, sentiu alegria de estar ali. De sorte que o tempo que ela viveu em Lisieux, e particularmente nos Bissonnet, ela diz que foram tempos muito bons, mas foi a época mais difícil da vida dela. E por que a época mais difícil da vida dela? Porque aí se manifestaram várias situações de vida. A saída das suas irmãs para o Carmelo, a manifestação de doença de ordem neurológica, que já ouvimos a questão da cura miraculosa lá no dia 13 de maio de 1883, quando ela tinha 10 anos, em convulsões, febre, alucinações, tudo por conta da fragilidade neurológica que ficou nela pela morte da mãe, pela expectativa de morte com que ela foi gerada e ainda pela saída das 2 irmãs mais velhas para o Carmelo. Tudo eram perdas para ela, que já era muito frágil, e então tudo isso acarretou. Ela viveu simultaneamente dias muito belos e, ao mesmo tempo, tempos doloridos, por causa da doença, das provações. Mas os Bissonnet para ela ficaram sempre como o local dos sonhos. Nós vamos então ver ao vivo os Bissonnet, como eu tive a ocasião de rever mais uma vez em Lisieux. Em novembro de 1877, pouco mais de 4 meses após a morte da Dona Zélia, em Alençon, outra cidade, a cidade onde Santa Teresinha nasceu, a família veio para esta casa, chamada os Bissonnet, uma espécie de bangalô da época, que ficava um pouco num lugar jardinado, um pouco isolado. E aqui Santa Teresinha viveu dos 4 anos de idade até os 15, quando entrou no Carmelo. E ela tem daqui as melhores recordações. Era como um pequeno paraíso. Vivia aqui as 4 irmãs e o pai.
tinha ficado viúva recentemente, e se dedicou inteiramente às filhas. Então, aqui era o lugar das brincadeiras, aqui era o lugar das orações, aqui era o lugar do convívio familiar, e daqui a pouco eu vou lhes mostrar o local onde Santa Teresinha pediu ao pai para entrar no Carmelo aos 15 anos. Então esta casa está conservada. Imagine que quando eles mudaram para cá, essa casa já tinha quase 100 anos de construída. Muito bem construída. Ainda hoje está do mesmo jeito. E vejam que essa relíquia está conservada para que a gente possa sentir de fato a história da infância daquela que nos ensinou a infância espiritual. Já tive a ocasião de falar em um dos episódios a respeito do acontecimento realizado aqui, neste Jardim dos Bissonnet, onde me encontro nesta tarde de domingo, e era uma tarde de domingo exatamente quando Santa Teresinha falou ao seu pai. Aqui essa estátua recorda esse momento. Ela ansiosa, temerosa que o pai fosse dizer, não, você é muito nova, espere um pouco mais, já tem 2 das suas irmãs no Carmelo. Então, ela vai, acaricia o pai, encosta a cabeça no seu ombro e diz, meu pai, eu queria permissão sua para entrar no Carmelo aos 15 anos. O pai, ao invés de retrucar, disse, aponta seu chama mais uma filha minha para ser sua esposa. Branca, no jardim, no mundo do jardim, com raiz e tudo. E eu pedi à irmã que toma conta aqui para me dar esta florzinha para representar isto. Então ela pegou essa florzinha, deu a ela dizendo que esse é o seu modo de receber. E ela guarda esta florzinha dentro do seu livro de oração para sempre, até o fim da vida. De modo que ela começa a história de uma alma dizendo, história de uma florzinha branca transplantada do Jardim dos Bissonnet para o Jardim do Carmelo. Eu já tive a ocasião de explicar sobre essa escada, mas agora eu estou nessa própria escada, onde Santa Teresinha subiu na noite de Natal, quando ela já tinha 13 anos, 1887. E então, 86 para 87. E ela subiu aqui, desolada, cheia de lágrimas, porque o pai havia dito que ainda bem que é o último ano que isso vai acontecer, que ela vai esperar presentinhos de Natal nos seus sapatos. E Celina, sua irmã preferida e muito amiga, imaginou, agora ela vai se derreter em lágrimas. Santa Teresinha sobe esta escada para os quartos e chega lá, Celina encontra Serena. E ela diz, na história de uma alma, que ela sentiu, ao subir essa escada, uma força interior que tomou conta dela, acabou a sua infância, ela entra numa nova fase, onde ela diz, eu passei a ter prazer em dar, em me doar, e não mais em receber. Foi então que ela chama graça da conversão. Então, nesta casa onde Santa Teresinha viveu, onde estão ainda os brinquedos que ela utilizou como criança e adolescente, a cama onde ela se deitava antes de ir para o Carmelo, a escada e todo aquele ambiente familiar que ainda transpira a serenidade e também a beleza e a harmonia da família Martin, nós acabamos de ver como uma visita, para mim uma revisita a esses locais teresianos. E vamos então concluir o nosso episódio prometendo que iremos visitar também a Basílica de Santa Teresinha e aquilo que é possível do Carmelo. O interior do Carmelo é impossível, mas a capela do Carmelo, os arredores, etc. Então isso será objeto dos nossos próximos episódios,
com vídeos gravados no próprio local, no início do mês de maio, quando estive em Lisieux. Pela intercessão de Santa Teresinha, que vos transmitiu através da pequena via a experiência do amor misericordioso, possais entrar no reino do céu, preparado para os pequeninos e humildes de coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.